Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo? O dia de hoje nos apresenta o capítulo de número 25 do livro Mecanismos da Mediunidade. A obra que foi ditada por André Luiz a dois diferentes médiuns, Chico Xavier e Valdo Vieira, recebe agora a análise do tópico oração. É curioso porque ele vai trabalhar a importância da prece para o exercício da atividade mediúnica, considerando a afirmação feita por Allan Kardec, reforçada pelos espíritos e trabalhada por ele, no sentido de que todos somos médiuns, todos, como espíritos imortais que somos, temos a possibilidade de exercer a sintonização com os amigos espirituais e com quaisquer outras pessoas que conosco convivem. Essa é uma ideia básica para que a gente possa, então, entender tudo aquilo que ele vai construir. É evidente que nos tópicos, também, número 16, em que ele desenvolve o assunto, ele faz algumas abordagens superficiais. Ele nos remete a parar e pensar, mas para entender aquilo que efetivamente ele quer demonstrar com o convite à prece. Nós encerramos a nossa última conversa reportando-nos aquela frase de Jesus no sentido do vigiai e orai. Pois bem, agora retorna a questão do orai. O vigiai tem todo o sentido para que os nossos pensamentos não nos tragam vínculos em relação aos quais nós não conseguiremos nos afastar. São vínculos que, ao longo das nossas reencarnações, representam seríssimos comprometimentos e que, evidentemente, desencadeiam aquilo que ele analisou sob o aspecto da obsessão, a ideia fixa, a ideia que fica em nós martirizando e que muitas vezes pode nos levar, transcurso das reencarnações e além delas, a experimentar distúrbios de natureza espiritual, que refletem nos nossos comportamentos, nas nossas emoções, na maneira como agimos diante de certas situações, e que interferem, como ele mesmo fez questão de frisar, até mesmo no exercício de uma atividade mediúnica que deveria ser voltada para a ponte estabelecida com os amigos espirituais. Naquela divisão que nos foi apresentada por espíritos como Alexander Aksakov e Ernesto Bozano, nós temos os dois grandes grupos de eventos que envolvem os nossos espíritos. Se dizem respeito ao crescimento, à emancipação de nossa própria alma enquanto encarnados, são catalogados como fenômenos anímicos. Porém, se dizem respeito à participação, ao envolvimento de espíritos que não estão na realidade material encarnados, ou estando reencarnados, estão em processos de desdobramento, nós temos os chamados fenômenos espíritas. Tá? Então, dentro desta visão bastante simplificada, ele nos coloca diante de uma nova forma de enxergar algo
que, infelizmente, a obra não é recente, infelizmente ainda não foi compreendido pela própria estruturação das casas espíritas. Aliás, é uma realidade. Eu li essa semana uma abordagem feita a partir de um estudo desenvolvido pelo Marco Milani, que é um professor em São Paulo e que integra a USE estadual, em que o Marco, esse trabalho é comentado pelo Alexandre Fonseca, e o Marco Milani, então, diz: os dirigentes espíritas não conhecem muito além do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Isso é fruto de uma pesquisa feita com dirigentes, não feita com as pessoas. Os dirigentes não conhecem. E ele aí chama a atenção, porque esse é o enfoque do trabalho dele, não entenderam que o Evangelho não é um livro religioso. Não entenderam. Quer dizer, ainda se aproximam do Evangelho segundo o Espiritismo sem olhar aquilo que o Evangelho representa. Ele não é um livro religioso, está na introdução. Kardec bate nesse ponto assim assustadoramente, tanto que ele define ciência espírita dentro do Evangelho. Ele quer mostrar por que é que ele está relendo Jesus. Pô, não estou levantando dogma, não estou atrás de quem está falando dos milagres que ele fez, não quero reportar fatos, porque isso não tem instrumento. Eu estou olhando aquilo que, do ponto de vista do ensino que ele deixou, pode ser aplicado. Agora, presta atenção, não pode ser aplicado com pieguismo. É aplicado para dar ao espírito um novo trabalho. Quando a gente junta isso, o Herculano Pires, o Espírito e o Tempo, e vai ler agora o André Luiz, nós percebemos nitidamente o patamar que nós estamos sendo conduzidos a pensar. E, lógico, o pensar precisa desencadear a ação. A ação. Pensar, refletir é importantíssimo, porém precisa materializar na ação. Isso chama a atenção, porque as pessoas não conhecem a obra de Kardec e obras que trazem, não complementação, porque isso seria uma coisa talvez até forçada, embora ele tenha dito que não havia em Espiritismo uma última palavra. Esse é o caráter científico. Não há uma última palavra. Não é uma verdade posta. Não, é revelada. Outras informações têm que vir. E vêm. Então, nós nos aproximamos delas, refletimos e avançamos. Não é estático. Nós somos espíritos em evolução. Então, não é possível que venha um ensinamento libertador, como foi o de Jesus, para nos colocar em situação de permaneça como você está aí. Né? Não avance. Isso é contraditório. É contraditório. Então, avance. Ele diz, para começar, que a questão das manifestações de natureza mediúnica, elas se perdem na noite dos tempos. E aqui ele não faz nada diferente do que a gente já leu e já estudou em profundidade. Em relação aos povos mais primitivos, a fase em que estagia o espírito em campos bem primitivos, ele se limita a duas abordagens, a dos totens e a dos manitus. Né? São duas questões muito interessantes, uma delas objeto de uma análise também fantástica por alguém não espírita, que foi Sigmund Freud, que, usando a mesma palavra, trabalha o surgimento do tabu. O Totem e o Tabu é um dos seus textos mais lidos, estudados, debatidos, porque o totem é exatamente uma marca familiar, tribal. Uma marca familiar, uma marca tribal. Aquilo representa, para um determinado grupo, um conjunto de expressões que esse grupo valoriza. Tá? Pode estar representado por um animal, pode estar representado por uma planta, pode estar representado por um objeto
fruto da intervenção de quem quer que seja. O fato é que o totem é um instrumento de adoração e que acaba provocando manifestações que são manifestações ligadas a estes aspectos. Se anímicas, porque representam recordação daquele que é o feiticeiro, o encarregado dos rituais, pouco importa, mas está ali um espírito que não foi criado no momento em que se imagina os espíritos que estão na Terra tenham sido criados, que é o seu renascimento. Está ali alguma coisa a mais. Se representa, por outro lado, uma manifestação de natureza espírita, sem que a palavra pudesse ser utilizada, porque ela só existe a partir do século XIX, na França, com a publicação do Livro dos Espíritos, o fato é que você tem aí documentos, tem registros, tem narrativas, e elas falam de algo que não é para ser rejeitado, está ali, está à disposição, é só estudar, é só observar. Ah, é primitivo demais. Olha, pouco importa, pouco importa. O espírito que está na Terra é um espírito que saiu do mundo primitivo, do estágio de viver no mundo primitivo, e está no segundo, obedecido à classificação de Allan Kardec, que é o de expiações e de provas. É um estágio, e que não é o último, é um estágio. Um estágio. O Manitou, que é um termo que a gente encontra muito na literatura indígena americana, está ligado a espírito. É uma palavra que, como o daimon representava para os gregos o espírito, tem essa expressão. É algo que se qualifica, isso está no dicionário Aurélio, como uma força mágica, né? Algo que é inerente às pessoas, mas também diz o dicionário, a partir da coleta do termo que aparece na literatura americana, também ligado às coisas. É uma espécie de força que está ali. O que o André Luiz quer nos dizer? Que a mediunidade ela vai dando saltos. E se nessas expressões tribais, totens, manitus, ela ainda é bem circunscrita, aparece mais tarde nas religiões dos povos antigos como algo reservado aos iniciados. E todos os que lemos, estudamos Hermínio Corrêa de Miranda, o vemos tecer a detalhes a respeito de como tal espécie de conhecimento estava presente entre os egípcios. Como estava presente? Né? O Hermínio aqui tem mais de um livro dedicado ao tema. Mais de um livro. Em que ele faz com profundidade a reflexão. Mas era algo reservado para quem? Para as pessoas? Não. Para aqueles que estavam entre os considerados e iniciados. Ela vai chegar depois, a partir do momento em que tudo vai acontecer, aparecendo sob a forma de profecias. E estas profecias estão registradas em livros sagrados das religiões antigas. Está ali, aparece. São inúmeros os relatos. O sujeito lê aquilo, a intervenção do céu. Bom, qual era a visão que o camarada tinha de céu? Nós temos que fazer as leituras sempre considerando o momento em que aquilo foi escrito, primeiro, para não cometer o erro que eu acho mais grave, rebaixar a divindade. Porque o sujeito rebaixa a divindade. A Deus escreveu o livro. Olha, não dá, não dá. Não, ele foi lá, ele escreveu. Tá bom, então ele escreveu. Com um raio, ele escreveu os mandamentos numa pedra. Puxa vida. Considerando que faz uma faísca,
A gente deve ter imaginado que o consumo ali foi de mais ou menos uns 3 anos, para poder escrever na sequência. Quer dizer, não tomar aquilo que o sujeito peludamente anota num texto e que os outros ficam imaginando que é uma coisa verídica, porque isso não corresponde. Ter recebido um ditado talhado, se soubesse escrever caracteres que permitissem, perfeito, está aí, a narrativa está aí. Não precisa ir além, não precisa, mas o homem vai sempre além. Ele fantasia, ele cria. E com isso ele quer deixar com que os outros o admirem. Você está criticando que o sujeito falou isso? Estou criticando. Estou criticando, sim. Por quê? Porque Jesus, o exemplo de espírito mais elevado que nos foi dado conhecer, era extremamente simples. Fazia as coisas de uma maneira extremamente acessível. E até para que a gente o compreendesse, usava uma linguagem que as pessoas pudessem repetir. Ah, mas e as narrativas sobre isso, aquilo outro? Amigo, porque isto não é espiritismo. Você é espírita? Sou. Então, vamos raciocinar como espírita. O espírita é pé no chão. Fenômenos que a gente consegue explicar, maravilha, estão entendidos. E fenômenos que a gente não consegue, nos apliquemos, que vai chegar um tempo, a gente vai compreender, para ver se aquela narrativa não foi fantasiosa, ou para ver como aquilo se sucede. Assim é que ele analisou as questões dos milagres, fatos admiráveis, na segunda parte de A Gênese. Então, é essa visão que nós temos, né? Continua ele. Nas recordações que as religiões têm sobre esses fenômenos, vão ser encontradas, então, 4 grandes frentes: anjos e demônios, evocações e mensagens de espíritos, visões e sonhos, encantamentos e exorcismos. Perceba como tudo é encadeado. Tudo vem numa lógica. E a pessoa vai vendo. São manifestações tidas na época por manifestações provenientes daquilo que era o conhecimento. O conhecimento do sujeito. O céu é uma abóbada. Lá em cima fica todo mundo vivendo num reino. Legal. Legal. Mas que período isso está apresentado? Hoje, dizem os espíritos, não há vazio. O que para vocês, no campo vibracional, que momentaneamente estão em estado de vigília, observar a volta significa identificar vazios. Não existem vazios. Existem regiões vibracionais. E tais regiões são repletas de vida. Vida. Da forma como nós conhecemos, a identificamos aqui agora. Bom, primeiro, a gente identifica todas. É só voltar lá em Evolução em Dois Mundos para ver como a gente ficou surpreso com várias informações. Não identifica. Portanto, agora, em que a coisa muda para um aspecto espiritual, é diferente. É diferente. Diz ele, então, analisando o aspecto do reflexo condicionado e da mediunidade, em toda parte, desde as manifestações dos povos primitivos aos cânticos sublimados dos santuários religiosos dos templos modernos, vemos o reflexo condicionado, facilitando a exteriorização dos recursos da mente para o intercâmbio com o plano espiritual. E aí a gente vai ver o que significa o talismã, o que significa o altar, o que significa o símbolo e a imagem, as vestes, os paramentos, os vasos e os perfumes. Eles ajudam na construção de ondas mentais.
é o reflexo condicionado, as ondas mentais. Em sintonia com o dirigente da cerimônia ou com a assembleia dos participantes, o que se quer aquilo? Nada mais do que uma confraternização. Confraternização. É um convívio fraterno. Essa é a palavra confraternização. Viver, conviver de maneira fraterna. São dois campos que estão em constante, em permanente contato. Então, por que a secção? Por quê? São dois lados de uma mesma moeda, que não tem só dois, mas vamos admitir que sejam apenas dois, né? É muito interessante porque, a partir daí, nós vamos entender que nós temos uma possibilidade muito grande de entender como é que as coisas vão se sucedendo. E ele volta àquela questão da semelhança como forma de atração. Reflexo, condição, aproveita, e o que eu atraio? Quer dizer, olha, o bruxo supersticiosamente se vale da mandrágora, que é uma planta com propriedades narcóticas. Para quê? Para emitir vibrações que ele diz deprime. Se ele não possuir integridade de consciência tranquila, ele vai assimilar correntes dessa natureza. E aí o que vai acontecer? Vai entrar num clima de terror. De terror. Porque sabemos também nós, fruto do que os espíritos nos ensinaram no século XIX. As vibrações são fruto da nossa sintonia, nós nos sintonizamos com elas. E a partir daí a gente não sai, sem mudar. Olha como fica tudo muito mais claro. O sacerdote, quando consola alguém desesperado, acaba estimulando aquela pessoa a que emita pensamentos nobres. E isso vai facilitar a ajuda espiritual. Mas é isso que o professor faz na sala de aula, como registra ele o tempo todo. O professor tenta ajudar o aluno a ajustar sua onda mental para assimilar o conhecimento. É o maior desafio numa sala de aula é pôr os alunos sintonizados com aquilo que a gente quer que eles compreendam. Porque muitas vezes eu tenho comigo aquilo que precisa ser ofertado, mas eles não vão compreender. Quer dizer, falhei no processo de sintonização. Porque eu, quando sintonizo, o resultado... Então, você sempre parte, é uma técnica, né, do caso, de algo forte que desperte a atenção, da notícia do jornal. Durante muitos anos, lecionei direito internacional, público e privado. O privado é mais complicado, é caso mesmo. Mas o público era levar o jornal do dia, porque o mundo vive numa paz, entre aspas, imensa. Então, todo dia é guerra, todo dia é atrito, todo dia é conflito, todo dia é disputa. Nossa, chegava com o jornal, abria o jornal e dizia, olha, o assunto hoje é... e mostrava a notícia. Mas como, professor? Estava no jornal? Não está no jornal toda semana. E nem levava jornal velho, né? Porque também sou um acumulador de jornal com notícia velha. Eu uso para estudo, então acabo guardando. Mas não levava as velhas. As velhas eu deixava lá. Ficam onde estão. Uso para consulta, para escrever. Mas aquelas da sala de aula eram do dia. Eu sempre tive a vantagem do jornal chegar cedo. Às vezes, às 7 horas da manhã, eu estava entrando na sala de aula com o jornal. E estava lendo, menos em Araçatuba, porque a entrega não era feita lá. Então, aí eu levava o jornal de Bauru. Mas estava comigo a notícia. Então, você sintoniza, todos ligados naquilo, o ensino chega mais fácil. É assim que o André Luiz trabalha para a gente entender. Né? Ele diz, olha, você tem esse reflexo que condiciona e que aproxima. Os que pensam vibram da mesma forma. Daí, para o salto da grandeza da oração, percebam que é o desafio.
em todos os momentos, se você não grifou, grifa isso que está no texto, porque é muito bonito isso. Em todos os momentos da alma, observamos o reflexo condicionado na base das operações mentais para ações variadas. Como somente a conduta reta mantém o pensamento elevado, é muito importante sejamos vigilantes em nossa orientação. Então, só consigo com a conduta reta. A conduta reta. Veja que o desafio de ser melhor não é social. Ele não é social, ele é pessoal. Então, não interessa que as pessoas nos vejam fazendo, até porque o que pensamos, ninguém sabe, exceto se exteriorizarmos com alguma colocação mais ou menos digna. Né? Vamos nos lembrar lá? É importante o que entra na boca, o que sai da boca. E Jesus é categórico, meu amigo. O que entra da boca não tem problema nenhum. Para a boca, não tem problema nenhum. Mas o que sai revela aquilo que tem. O que sai, o que brota das expressões, o que brota do nosso pensamento. Então, o vigiai é buscar ter esse pensamento elevado permanentemente. Permanentemente. E para que essa posse do pensamento reto seja uma constante, a oração representa o mais elevado toque de indução para que nós nos liguemos às esferas superiores. É a prece que nos induz a isso, a prece. Então, nós vamos, de alguma forma, buscando essa sintonia. E ele diz: toda prece tem uma essência divina, porque ela é reflexo sublime do espírito a emitir de si mesmo os elementos mais puros de seus pensamentos. Então, a nossa prece precisa expressar justamente isso, esse desejo nosso, os melhores desejos que temos. Essa é a razão pela qual, ao nos apresentar a prece como faz, inclusive no contexto do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz questão de situá-la em frentes, frentes diversas, mas que devem nos posicionar. Então, você realmente louva a Deus pela grandiosidade do que nos é possível constatar. Você agradece a Deus por aquilo tudo que nos permite, inclusive, constatar a grandiosidade. E você pede a Deus, mas preferencialmente não por si próprio, salvo se for forças para vencer as próprias limitações. Nós endereçamos nossas vibrações em relação àqueles que precisam, aqueles que julgamos delas necessitarem. São pessoas enfermas, pessoas em conflito, pessoas em sofrimento, pessoas em desequilíbrio, situações que levam a tais posições pessoais. Então, nós agimos assim. Então, externamos o que de melhor temos, a essência. A essência. A aparência é transitória. Ela é substituída, a essência não. Então, se na essência nós demonstrarmos a elevação dos pensamentos, não resta dúvida de que, quando as aparências desaparecerem, nós seremos reconhecidos por aqueles que vibram na mesma zona de interesse. Do contrário, não. Os iguais se atraem, se atraem. Então, diz André Luiz para a gente entender que, através da prece, nós vamos expressar, então, o reconhecimento, o pedido,
a diligência, o êxtase, nos momentos alegres, mas também nos momentos de dor, nos momentos de tranquilidade, nos momentos de aflição. É uma constante. Então, eu demonstro algo que me liga com aquele que me criou, aquele que, por sua vontade, nos permitiu dar início a uma trajetória da menor expressão possível, nos protegeu, guiou, até que tivéssemos condições de guiar os nossos passos. Mas, diante de tudo que nos aconteceu, de tudo aquilo que já logramos obter, aguarda que nos voltemos para Ele, de forma a integrá-lo em nossas próprias vidas. Somos criaturas tendentes a entender o Criador. Mas isso só vai ser possível na medida em que os nossos pensamentos, que os nossos espíritos retratarem a evolução. Nós vamos descortinando. Então, enquanto nós só nos lembramos da prece para pedir, nos lembramos das preces no momento da dor, nos lembramos das preces no momento da aflição, nós damos um quadro daquilo que é a nossa jornada evolutiva. É aí que nós estamos. Né? Esse ponto. Ah, não, eu já consigo trabalhar para agradecer. Maravilha, maravilha. Então, estamos firmando os nossos passos em outro momento da trajetória. Olha que interessante quando ele coloca essa expressão, ondulações do céu. Muito interessante, porque ela aparece no meio do parágrafo que diz: a prece exterioriza a consciência daquele que ora em efusões indescritíveis, sobre as quais as ondulações do céu corrigem o magnetismo torturado da criatura, insulada no sofrimento educativo da terra, recompondo-lhe as faculdades profundas. É uma coisa lindíssima, lindíssima, é poético, poético. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. É de uma poesia imensa, imensa, porque isso faz com que o espírito, então, se equilibre. E a prece lhe permite interligar as suas correntes mentais, que vão ser, então, direcionadas à sublimação. É algo, assim, super desafiador. São momentos que vão nos colocar em condições de expressar aquilo que de mais bonito está retratado em algumas das obras que o próprio André Luiz escreveu. Eu não vou ter chance de ir muito, mas todos vocês conhecem, porque ela é mencionada sempre, e eu separei só 3 trechinhos para que a gente pudesse pensar numa prece. Está no capítulo 24 do livro Os Mensageiros. A prece de Ismália. Todo mundo tem em mente onde ela foi direcionada. Aquele galpão de dimensões, para o André Luiz, absurdas. Ele identifica que o galpão estava repleto de espíritos recolhidos daquela região em que o posto avançado funciona. Aqueles espíritos estão ali completamente absortos em seus próprios pensamentos.
Estão na realidade espiritual incapazes de perceber que já estão acolhidos. E a Ismalha, então, nos diz, só 3 trechinhos. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Mas, em seguida, quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem olvidado, no mundo material, os vossos mandamentos de amor e sabedoria. E no último ponto para a gente destacar, ajudai-nos a compreensão, a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Olha que coisa profunda, que síntese daquilo que o André Luiz nos apresenta sobre a prece. Nós lemos a prece de Ismalha, ela faz parte de um conjunto, inclusive de orações, esse é o título do livro, que brotaram das diversas obras. Porque toda a obra dele nos apresenta momentos assim, ou abrindo o livro, ou encerrando o livro, ou no curso de uma tarefa que se revela de importância como essa agora. Porque após a prece de Ismalha, como que um orvalho que ele percebeu ser proveniente de regiões espirituais que não eram aquelas em que ele se encontrava, vem sobre aqueles espíritos naquele ambiente. E constata, para nossa surpresa, que apenas 2 dos milhares que ali estavam despertam. E despertam para fugir, correndo, revelando medo. Medo. Os demais, apesar da invocação, apesar da intervenção, permanecem na mesma situação vibracional. Estão ali envolvidos com os seus pesadelos. Desligados da matéria bruta, chamando assim aquilo que bruto não é, sim, desligados. Porém, libertos, não libertos. Estão ensimesmados com as suas próprias faltas. Estão perdendo a oportunidade de avançar. Porque tamanho é o grau de remorso, de comprometimento que possuem, que não vislumbram o atendimento. Daí a recomendação dela, que eu acho a parte mais desafiadora da mensagem, que é a última. Ajudai-nos a compreensão, a fim de que venhamos a perder todo impulso de acusação nas estradas da vida. E por que não podemos acusar a ninguém? Porque somos nós mesmos devedores. Então eu não posso colocar ninguém numa situação que ainda é a minha. Ah, mas eu não pratico aquilo que ele praticou. Ótimo, já pensou se você praticasse? Né? Eu não sou entre aqueles. Não, ótimo. Que bom que nós não estamos nessa situação que é preocupante, mas representa um desafio imenso para o espírito. Porém, se estamos numa situação diferente, o exercício da compreensão deve ser a regra. Então, nunca apontar, nunca criticar. E isto, sejamos absolutamente sinceros, né? É algo que não é fácil. Para não dizer que beira ao impossível. Dada o quê?
a nossa própria limitação. Então, nós temos a censura, nós temos a crítica, nós temos sempre o que acusar, o que demonstrar, o que depreciar, quando já deveria estar acontecendo o contrário. Há 2000 anos, Jesus ensinou o exercício do perdão, e Pedro, lembrando o ensinamento dos mestres da Torá, diz: 7 vezes, Senhor. Não, Pedro, não. 70 vezes 7 vezes. Porque 7 era um desafio imenso. E ele diz 70 vezes. Não se preocupe em agradar a divindade se você tem algo contra alguém. Perdoa, se reconcilia. Depois você faz a sua oferta. Isso não tem relevância. O Pai nos quer fraternos. E esse é o ensino de Jesus, o amai. Amai. Quer dizer, ame o próximo como a você mesmo. Ame. Porque assim você criará o quê? Uma larga rede, uma sintonia imensa. Dado esse destaque, agora o André Luiz, então, chega no ponto que vai nos permitir entender o papel da oração no exercício da atividade que os nossos espíritos precisam ter na Terra, para contato entre si, para contato com os que não estão aqui. Equilíbrio e prece. O homem, através das ciências da saúde, busca múltiplos meios de preservar o corpo físico. Então, são vacinas, que alguns negam têm um efeito, orientação nutricional, que outros acham que é uma bobagem, exames periódicos, que a pessoa se ufana de nunca ter feito, atividade física, que para muitos é um verdadeiro pesadelo. Não, eu não consigo, agora eu não consigo mais. Não, olha, quanto mais cedo você começar, melhor será para você mesmo. Ah, mas eu não consigo correr. Mas ninguém está te pedindo para disputar a corrida de São Silvestre. Nós estamos pedindo para dar uma volta no quarteirão, para ir buscar o pão sem o carro. E quanto mais longe a padaria, melhor, porque aí você vai se exercitar para fazer a caminhada na companhia do abençoado companheiro de jornada, que tem 4 patas, porque ele te desafia a sair todo dia. E você vai. Ah, mas é muito ruim. Não é, não é. A prevenção de doenças, a qualidade dos remédios que nós temos, o quanto evoluiu o conhecimento científico na produção de medicamentos. Nós temos inúmeras áreas com frentes de pesquisas aprofundadas, seríssimas. A questão do relacionamento psicossocial. Isso tudo faz com que o conceito que a Organização Mundial de Saúde deu sobre o que é saúde possa ter sido retratado por ele aqui de uma maneira diferenciada, mas com o mesmo propósito. Isso nos leva à vida saudável. Mas há também o lado da saúde mental. E aí vem o André Luiz. Nós temos que reconhecer que o homem, o espírito reencarnado, está exposto a múltiplas influências psíquicas, de onde ser imperioso que se eduque para governar os próprios impulsos, visando aqui um duplo aprimoramento intelectual e moral. Então, manter a saúde mental significa manter-se instruído. Instruído. É imprescindível ter leituras, se aproximar de coisas que nos desafiem o conhecimento. Nós temos sempre que ter alguma coisa a nos desafiar. O comodismo enferruja. O que é da enxada que não é posta no trabalho?
o depósito daquilo que vai torná-la inservível. Os nossos corpos, os nossos espíritos são assim. Não pode ser diferente. Então, eu tenho que estar mesmo em atividade. Eu tenho que controlar a minha maneira de ser. Ah, mas eu sou desse jeito. Não levo desaforo para casa. Aprenda a não ver desaforo na opinião das pessoas. Pronto. Falou, está desequilibrado. E olha, a gente convive com desequilibrado porque nós somos desequilibrados. Quantos de nós, e está aqui um, que é desequilibrado em relação às coisas que acontecem no trânsito? Um desequilibrado. Quem conhecesse o Nazil dentro de um carro não saberia que é o Nazil que está falando aqui agora. Porque eu fico irritado com alguém que não avança, com alguém que não sinaliza, com alguém... Sabe, e já não tenho nem como dizer que estou perdoado, porque eu não me perdoo de ser assim. Então, não tem que ser perdoado por nada. Tenho é que deixar de ser o irritadinho, aquele sujeito que acha que todo mundo tem que andar num ritmo que é para que o tempo seja aproveitado. Não está certo. Não está certo. E por que você continua? Porque é difícil evoluir. Né? Eu fico assustado quando as pessoas dizem para mim, não, essa é minha última encarnação. Poxa, que bênção, né? Eu tenho certeza que essa não é a minha última nem na Terra. Né? Pudera dizer minha última da Terra. É porque se eu for levado para o planeta que estão dizendo que tem, aí vai ser pior ainda. Então, estou torcendo para ficar aqui na Terra, porque, de repente, tem aí uns visionários sem condição nenhuma, dando informação falsa para Chuchu e atribuindo essa informação a costas largas, né? Foi fulano que me disse que o planeta era tal. E ele fica onde, amigo? Não sei, mas é para lá que está indo todo mundo. Tá bom, maravilha. Né? Quando a gente tem tempo, houve bobagem. Insiste agora André Luiz, é natural que nós nos valhamos da prece para buscar inspiração e nos afinizarmos com as diretrizes superiores. No circuito de forças estabelecido com a oração, a alma não apenas se predispõe a regenerar o equilíbrio, mas também reflete as sugestões iluminativas das inteligências desencarnadas de condições mais nobres com as quais sintoniza. É dizer, eu é que tenho que buscar. E a prece é o melhor momento, né? É nessa hora que a gente consegue ter as nossas atenções voltadas para o que é além da aparência. Representa aquilo que efetivamente nós somos. E nós não somos o corpo. Nós somos o espírito imortal. É hora de fazer e de entender essa questão. Né? Há várias menções na obra dele a respeito dessa situação, de maneira que eu não vou me reportar a todas, mas não podia me furtar a uma. Né? É aquela que aparece lá no livro Entre a Terra e o Céu. Tá? Quem se lembra desse livro vai ver nos capítulos 1 e 2 considerações em torno da prece, quando o Clarencio explica para aqueles que o ouvem a importância de manter a prece com propósito da melhoria. Vale a pena, tá? Se você se lembra, é só uma recordação. Se você não se lembra, é hora de reler. Capítulos 1 e 2, o livro é o livro
entre a terra e o céu. No tópico de número 5, o André Luiz fala, então, de como a prece pode conduzir à renovação, dizendo-nos que nós nos defrontamos sempre com vibrações negativas. E tais vibrações nos levam a duas coisas das quais as pessoas reclamam barbaridade nos nossos dias: fadiga e irritação. Significam zonas vibracionais das quais a gente tem que se afastar. Quem o tempo todo diz, eu estou fadigado, e que não tem problema fisiológico, porque o problema fisiológico desencadeia a fadiga, feita a checagem, e a checagem não demonstra nenhum tipo de situação assim, amigo, está na hora de mudar a sua vibração, porque você está no meio de vibrações que são deletérias e que te sobrecarregam. Mas essas vibrações podem nos levar à irritação. E quando a gente não identifica nas pessoas que estão próximas fisicamente este tipo de energia, e não é difícil percebê-la, tá? Não é difícil mesmo. Nós temos que procurar pensar que nós temos desencarnados que compartilham o nosso clima psíquico. Mas como, Nazil, eles podem compartilhar o meu clima psíquico? Em razão dos pensamentos que você tem. São construtivos? Não, pelo contrário. Bom, então já dá para a gente ter uma ideia do tipo de espírito com o qual se sintoniza. Porque se eu vejo nas coisas o lado bom, significa que eu tenho boa companhia espiritual, eu não preciso nem externar. Agora, se eu só vejo o lado negativo, o lado que não é tão bom, que é destrutivo, eu acabo me complicando, né? Porque os iguais se atraem, a minha onda vibracional vai ser elevadíssima, só que não, né? Vai ser rasteira, se não for subterrânea. Então muda um pouco o estágio das coisas. Quando a gente se envolve na prece, nós recebemos de espíritos benevolentes, amigos, que nos amparam, as ideias transformadoras, né? Daí a sugestão dele: peça a compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita traçado para a minha própria evolução, para o meu próprio aperfeiçoamento. E peça que você consiga entender, diz-nos ele, qual é o trabalho e serviço no bem de todos que você vai fazer, porque é aí que está o seu próprio bem. Quando nós pensamos só em nós, só no nosso umbigo, vai ser muito difícil sair de onde estamos. Mas quando nós pensamos nos outros, daqueles que não desfrutam do que nós desfrutamos, que pode não ser muito, mas comparado às situações de tantos que nós encontramos, me lembro de uma lição da minha avó e que nunca me saiu da cabeça. Certa vez eu reclamei, e injustamente, de que o colchão que eu usava não era o colchão que eu gostaria de ter, né? Nós não tínhamos recursos, então não podia ser um colchão diferente do que era. Era um colchão de espuma, não era uma espuma daquelas fenomenais, era uma espuma... E eu sempre fui gordo, então gordo no colchão de espuma sente o quê nas costas? O estrado da cama. Então eu reclamava daquilo, indo com a avó para a missa, naquela época era católico, ia com ela à missa. Nós passamos por um lugar em que tinha alguém no abrigo de uma laje. Era um açougue, ali na Rua da Aparecida, e
Naquela laje, naquele lugarzinho pouca extensão, eram algo em torno de 15 para 6 da manhã. Ela gostava de ir na missa das 6, e como eu sempre levantei muito cedo, ela mais cedo ainda, vamos na das 6? Vamos na das 6. Aí íamos os dois, nós passamos, ela olhou e falou assim, ô Júnior, como ela me chamava, você acha que ele reclama do colchão dele? E eu vi, ele estava dormindo na calçada, né? Eu disse, nossa avó tinha até motivo para reclamar, né? Falei assim, ele talvez, mas você não. Aquilo calou, calou. Entendi a lição. Ela me mandou olhar o outro. Olha o outro. Veja a dor do outro. Então, se você encontra alguém assim, não pode fazer nada, vibre positivamente por ele. Contribua para que coletivamente ele possa ser ajudado. Porque a situação de penúria que ele enfrenta é um desafio enorme para o seu espírito, que os nossos espíritos não têm que enfrentar na presente existência. Mas sabemos da vida. Então é importante entender o sofrimento do outro. Aí, diz André Luiz, quando a gente pede a compreensão quanto ao plano da sabedoria que nós precisamos fazer para sermos melhores, nós provocamos uma renovação íntima. E a compreensão desse amor que é do Pai vem até nós. Ele usa um trocadilho. Vem do coração da vida para a vida do coração. Nós conseguimos trazer de regiões que são inacessíveis à nossa compreensão um tipo de vibração que nos harmoniza de uma outra forma, nos faz ver as coisas de outra forma. Ele chega ao último tópico do capítulo, falando sobre a mediunidade e a prece. E faz para nos dizer que a mediunidade, na ordem superior da vida, esteve sempre associada à oração. E por quê? Porque só assim ela consegue estender a sua atividade na obra de iluminação do mundo. Você tem que converter esse desejo que você, por ter uma tarefa que já compreende ser elevada, em favor do próximo. Então ele diz, os egípcios, os hindus, os chineses, os persas, os gregos, os cipriotas, os gauleses, os romanos, faziam a prece invocando, louvando, adorando ou meditando. Agora o propósito é diferente. Não havia compreensão do que já nos é possível compreender, então está na hora de nós nos tornarmos, através da prece, em refletores do plano celeste, sobre nós próprios e daqueles que conosco caminharem. É só assim que nós vamos, então, obter isso. E ele se reporta a preces que têm um significado dessa criatura. Moisés recolheu-se ao Sinai e recebeu as orientações que estão materializadas naqueles registros das tábuas, os registros que aparecem ali, que foram registros feitos a partir de uma inspiração, e que são todos nobres, Kardec se reporta a eles.
quando trabalha a questão em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Volta àqueles ensinamentos que têm um teor de emancipação. Com Jesus, nós vamos ver a prece assumir uma feição completamente diferente. E o André Luiz, então, destaca 3 momentos de Jesus em prece. À beira do lago de Genezaré, no Monte Tabor e no jardim do Getsêmani, para culminar com o da cruz. Jesus revela, pela sua prece, por aquilo que ele expressava, um comportamento que não é um comportamento que os homens temos, mas é um comportamento que demonstra a sua sintonia como criatura com o Criador. Ele entende em todas aquelas situações, ele entende o papel que lhe cumpria desempenhar e pede forças em alguma delas para não voltar atrás, para vencer, para demonstrar com o seu exemplo para todos nós que aquilo que é valorizado excessivamente pelo homem não tem a importância que o espírito precisa dar para as oportunidades. Podia ter feito diferente? Claro, evidentemente que sim. Mas aí não seria o espírito que ele é, porque ele estaria traindo a evolução que já obteve. Então, o exercício de compaixão dele é extremo e permanente. Nesses 4 momentos, nós vamos vê-lo se valer da prece justamente para buscar a sintonia que ele quer nós mantenhamos. E demonstra no último deles algo que ainda é para nós algo difícil da realização. Porque ele enxerga aquelas pessoas que o viam como uma criatura vil, que devesse ser eliminada, como pessoas incapazes de compreender a tarefa que ele havia se disposto a cumprir. Então, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Mais tarde, quando a gente lê, e aqui vou de novo apelar para leituras que vocês fizeram comigo, nem todos, mas uma boa e expressiva parcela de vocês estudou comigo Memórias de um Suicida. E o momento mais bonito de entender a arrogância que o Camilo externou quando buscou matar-se e que o levou a todo aquele aprendizado que está narrado no livro, é quando ele volta pela interferência espiritual naquela sala de projeções do que tem a memória do espírito ao episódio da crucificação de Jesus. Ele volta lá e se identifica lá como alguém da turba, a também zombar, a também criticar, a também externar. 2000 anos depois, ele havia descido abaixo daquela atitude, encerrando a existência da maneira como encerrou. É o ponto alto do livro. É o ponto para o qual ele nos conduz na segunda parte todinha, porque ele vai ter que se expor. E ele não quer. Quando De Vigo diz que todos passarão, ele registra, eu não vou passar. Mas vai ter que passar. Porque é aqui que você vai dar o salto. E ele vê os outros, narra dos outros, e experimenta a angústia, porque o momento dele vai chegar,
e o momento dele chega. Vamos entender por que é que você tomou essa atitude louca? Vamos entender. E ele, então, retorna. Retorna para ver que teve a oportunidade não de estar ao lado de Jesus, seguindo. Dos personagens que a gente conhece, apenas Lívia teve essa coragem naquele momento. E a coragem lhe custou a existência. Só ela. Daqueles que a gente lê a narrativa que nos é dada a conhecer, foi a única que tomou atitude. Ela foi lá e foi morta em condições de desprezo. Por quê? Porque resolveu seguir a Jesus sem envergonhar-se de segui-lo. Todos os demais que a gente vai conhecendo, o próprio Públio Lentulus, é alguém que fraqueja. E Jesus lhe diz, senador, 1 minuto pode representar 1000 anos de perda de oportunidade. E ele insiste em perder a oportunidade. É o livre-arbítrio. Jesus nos ensina e nos exemplifica a direcionar o nosso livre-arbítrio para o bem. Agora, nós somos livres para não fazer. É uma opção. Só não temos como reclamar, porque as sintonias que isto nos leva a estabelecer representam aquilo que os nossos espíritos vão ter que encarar. Olha como a mediunidade ganha um contorno completamente diferente. Nós lemos, mas às vezes não entendemos. Nós divulgamos, mas não compreendemos que isso é algo muito maior do que estar sintonizado num grupo, buscando ofertar a oportunidade para que desencarnados se comuniquem. A gente, recordando Desmalha hoje, viu que desencarnados, tendo a chance de se comunicar, num posto socorrista, eram mais de 2.000, se a memória não me trai. Naquele galpão, eles optam por não fazê-lo. 2 apenas despertam e depois são recuperados, porque não conseguiram entender. Estavam livres da matéria, mas não livres dos próprios pensamentos. O desafio para nós é esse, é usar a prece como alavanca para nos conduzir à mudança da sintonia mental. Não é dobrar os joelhos e ficar o dia inteiro de mãos postas, mas é pedir que o dia inteiro nos ofereça a chance de agir melhor. E algo que só depende de nós é pensar melhor. Posso não ter condições de fazer nada, mas se eu pensar melhor, ajuda a mim mesmo. A mim mesmo. Ajuda a pensar melhor. Então, daí, pensar melhor para não criticar é o passo 2. Vou lembrar a Ismael de novo. Afasta de nós qualquer ideia de julgar. E por quê? Porque nós somos os nossos próprios juízes. E na medida em que formos implacáveis com os equívocos dos demais, não podemos imaginar que para nós seja diferente. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos aos nossos devedores. A condicional é claríssima. Então, que eu seja a compreensão, que eu seja a aceitação. Daqui, meus amigos, nós vamos nos encontrar, se tudo der certo, no último capítulo. Convido você a estar com a gente para analisar este último episódio, que aí sim diz respeito a Jesus e a mediunidade. Até lá.